Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao estudo que teremos nessa noite. Hoje vamos continuar essa série tão especial que tem estudado os eventos finais da história desse mundo. E que alegria podermos, diante da palavra de Deus, termos um horizonte nítido das coisas que estão acontecendo, que nos apontam para as coisas que irão acontecer. E a maior delas, que é a volta de Jesus. Falando em volta de Jesus, o tema de hoje tem como título esse mesmo, a volta de Jesus. Nós vamos, portanto, falar aqui a respeito deste momento grandioso que a Bíblia nos revela de maneira tão grandiosa. Um momento que será glorioso para aqueles que estão lutando para se permanecer fiéis à palavra de Deus, seguindo a vontade de Deus. E um momento extremamente difícil para aqueles que hoje estão negligenciando, abandonando ou tendo indiferença para com as orientações de Deus. Por isso eu convido você mais do que nunca para que compartilhe desse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a este conhecimento tão grandioso. Já que vamos estudar a palavra de Deus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, seja onde você estiver, a menos que esteja dirigindo, para que a gente possa pedir então iluminação de Deus para compreendermos aquilo que Ele irá falar a nós nessa noite. Oremos, querido e bondoso Deus. Mais uma vez aqui estamos para estudar a Tua palavra, que tem transformado a nossa vida, que tem trazido esperança em meio aos momentos difíceis. O Senhor sabe cada um dos nossos queridos irmãos, amigos, internautas que nos acompanham nesse momento. O Senhor conhece os desafios de cada um deles, mas que possamos encontrar agora refúgio seguro, alento ao coração e esperança através do que iremos estudar. Tudo isso nós te rogamos, com o perdão dos nossos pecados, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu mencionei, o tema de hoje é a respeito da volta de Jesus. O último tema que trabalhamos foi a respeito das 7 pragas e os justos. Nós temos trabalhado esses temas. O anterior foi as 7 pragas e os ímpios. O último, 7 pragas e os justos. E hoje vamos falar sobre a volta de Jesus, que está nesse momento das 7 pragas, porque são as últimas 7 pragas que culminam com a volta de Jesus, mas junto disso vem algo que talvez você nunca observou tanto a respeito de uma ressurreição especial. É isso mesmo que eu estou dizendo. As 7 últimas pragas se dá no último momento da história desse mundo, antes que Cristo volte para nos buscar. E é nestes últimos momentos da história desse mundo que existirá também uma ressurreição especial. Algumas pessoas que irão ressuscitar antes da volta de Cristo. E qual é a base para afirmarmos isso? Há 2 textos bíblicos que eu quero dividir com vocês, que nos fazem entender a existência dessa ressurreição especial. Um deles, eu convido você a abrir a sua Bíblia, seja um mecanismo digital, seja a Bíblia física, o que for, mas no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, e nós vamos ver aqui 2 textos importantes. Um deles está em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 7, ok? Se você abriu, deixa abertinho, nós vamos usar muitos textos do livro de Apocalipse, mas eu vou ler para você um outro texto. Eu falei que eram 2, que dão base para essa ressurreição especial. O outro está em Daniel, capítulo 12, o último capítulo do livro, e o versículo 2. Eu vou ler para você primeiro Daniel 12, 2, e depois a gente lê junto, você no seu dispositivo móvel ou na Bíblia física, acompanha comigo Apocalipse 1, 7, ok?
Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, pessoas que estão mortas, que dormem no pó da terra. Se de repente você tem vontade de aprender mais a respeito sobre isso, né? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Fico aí à disposição. Nós temos tido uma classe bíblica às terças-feiras à noite e tem sido algo muito prazeroso. De maneira virtual, tenho tido contato com mais pessoas onde nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Fica aí o nosso convite para você participar também. Olha só, então o texto diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha só, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, o texto está dizendo que existirá uma ressurreição. Ressurreição esta onde alguns terão a vida eterna e outros terão a vergonha, o desprezo eterno, ou seja, o juízo, a morte eterna. Então existirá uma ressurreição antes, momentos antes da volta de Jesus. Uns para a vida e outros para a vergonha. E olha só agora, trazendo mais detalhes. Se você abriu aí em Apocalipse capítulo 1, então olha só o que é dito em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7. Eis que ele vem, falando de Jesus, com as nuvens. E aqui vai um detalhe muito importante. O texto diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Dois detalhes que eu quero destacar nesse texto. O primeiro deles, de maneira muito clara, o texto diz assim que quando ele, Cristo, voltar nas nuvens do céu, todo olho o verá. E alguns dizem que a volta de Jesus não vai ser vista por todos. Alguns falam de uma ideia onde pessoas serão arrebatadas secretamente. Isso é um tema muito especial. Se de repente você tem dúvida, escreva para nós e a gente vai combinar para estudar esse tema também. Mas olha só, o texto diz que todo olho verá. Todos, queridos. E quando o texto diz todo olho, é de maneira literal. Alguns dizem que isso se trata de um olhar espiritual. Só os que têm fé que vão conseguir ver Jesus voltar. Não. E como eu poderia provar isso? O próprio texto diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Agora, de maneira cognitiva, lógica, siga comigo essa linha de raciocínio. Se o texto fala que até os que traspassaram irão ver, agora pensa comigo, aqueles que traspassaram Cristo Jesus, significa que não tinham fé, que não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E por isso, então, o traspassaram. Significa, portanto, que todo olho verá o que teve fé, o que tem fé, e aqueles que não tiveram fé, que não acreditavam, ou seja, de maneira literal. Há um texto também em Atos, capítulo 1, e você vê ali o versículo 11, é dito que era o momento da ascensão de Cristo após a sua ressurreição. Os discípulos estão vendo Jesus subir, e então aparecem dois anjos e dizem assim: da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele irá voltar para nos buscar. Esse texto é importantíssimo, porque ele também traz essa literalidade. Assim como Cristo ascendeu ao céu de maneira corpórea, onde eles puderam observar, ver, assim será quando Cristo voltar. Ou seja, primeiro destaque desse texto: todo olho verá, e quando eu falo é literalmente. Quem crê e quem não crê vai ver Jesus voltando. Agora o ponto que nós estávamos abordando. O texto diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Lembra-se da ressurreição especial? Queridos,
É nesse momento de convulsionamento do mundo, onde a terra estará de tal modo. Nesse capítulo é dito, baseado em Apocalipse capítulo 16, dos versículos 18 até o 21, que haverá um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. É dito que a terra inteira se levanta, montanhas estão a sossobrar, desaparecem ilhas habitadas, portos marítimos são tragados pelas águas enfurecidas, grandes pedras saraivadas delas, pedras de 1 talento, 34 quilos, causam destruição, caem do céu, causando destruição. A terra convulsionada. É nesse momento, prestes à volta de Cristo, que existirá uma ressurreição especial. E é por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que até os que traspassaram ressuscitarão para ver aquele que vem nas nuvens do céu. E que eles o rejeitaram, não acreditando que era o Filho de Deus. É dito nesse capítulo ainda que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para ver a glória de Deus e ter a vida eterna. Daniel 2, 12, 2. E outros para a vergonha, o desprezo. Agora, queridos, o que me chama muito a atenção é que aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que estão rejeitando hoje a Cristo Jesus, a andar de acordo com a vontade dele, vão estar num momento terrível, aterrorizados por tudo o que está acontecendo. E quando verem a glória de Cristo voltando nas nuvens do céu, é dito em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, que eles vão pedir para que os montes e os rochedos caiam sobre eles, para que possam ter o seu rosto escondido da glória daquele que está sentado no trono. Olha o desespero. Em contrapartida, aqueles que aceitam a Cristo Jesus, que procuram andar de acordo com a vontade de Deus, que lutam contra suas vontades pessoais, suas tendências carnais, defeituosas e pecaminosas, estes passarão por um momento glorioso, porque em meio a esse turbilhão de acontecimentos, pragas, mundo convulsionando, a terra se levantando, ressurreições, pessoas ressurgindo nesse momento, como o texto diz, essa ressurreição especial. É nesse momento que uma nuvenzinha, como o tamanho da mão de um homem, aparece no Oriente. Pequenina, envolta por trevas, mas à medida que ela vai se achegando, a gente começa a se deparar com a cena mais gloriosa que existirá, que será da volta de Cristo Jesus, ele sentado em seu trono e os anjos ao seu lado tocando as trombetas. Olha o que é dito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, falando a respeito desse momento. É dito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é um detalhe muito importante, que a gente precisa ter essa noção. Quando Cristo voltar a essa terra para nos buscar, ele não vai pisar mais nessa terra. Seremos nós que teremos o encontro com ele nas nuvens, no céu. Isso é importante porque é dito na palavra de Deus que antes da vinda dele, o próprio inimigo, o próprio Satanás, se disfarçando e se dizendo ser o próprio Cristo, vai realizar muitos milagres, até fazer o fogo descer do céu.
querendo copiar como foi Elias no Monte Carmelo. E que muitos poderão ser enganados, até os escolhidos. Tudo isso está na Bíblia. Queridos, eu preciso entender que o encontro com Cristo Jesus, quando Ele voltar, não será mais nessa terra pecaminosa, mas será nas nuvens do céu. E é importante eu entender a respeito disso, porque nesse momento, quando Cristo voltar nas nuvens do céu, os anjos estiverem tocando as suas trombetas, como nós lemos em 1 Tessalonicenses, aqueles que aguardaram Cristo Jesus, sendo fiéis a Ele, terão a sua vida transformada, num abrir e fechar de olhos. Isso não são as minhas palavras, é a palavra de Deus, são as palavras dele registradas na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, anota aí, ou abra, anote esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 52 em diante, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os que serão salvos, incorruptíveis, e nós, aqueles que estiverem em vida quando Cristo voltar, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E olha que grandioso o que é dito no versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que momento glorioso em que nós seremos arrebatados para ter um encontro com Cristo nas nuvens do céu. Agora, é fato que será terrível a reação daqueles que não acreditam em Cristo, daqueles que não acreditaram em Cristo, que chegaram até transpassá-lo. Olha o que é dito. Os mesmos, ressurreição especial, ressuscitaram os que transpassaram Jesus, ressuscitaram antes da vinda para vê-lo voltando nas nuvens do céu. Olha o que Ellen White diz no capítulo 19 desse livro. Os mesmos que puseram nele, ou seja, em Cristo Jesus, o manto de púrpura e lhe colocaram sobre a fronte a coroa de espinhos, e os que lhe perfuraram as mãos e os pés com os cravos, olham para ele, para Cristo no trono, voltando, e pranteiam. Então, os que o transpassaram clamarão. Lembra de Apocalipse capítulo 6, 16? As rochas clamarão, as rochas e montanhas, para que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por isso, queridos, hoje é o dia de tomarmos a melhor decisão ao lado de Cristo. Não importa se de repente você tem pisado na bola no que diz respeito à vida espiritual. Não importa se de repente, nesse processo do isolamento, você ficou tão acomodadinho em casa que nem vontade de ir para a igreja você está tendo, e você poderia estar, não faz parte do grupo de risco. Hoje é o momento de tomarmos a melhor de todas as decisões. Hoje é o momento de alicerçarmos a nossa fé e buscarmos mais intensamente a Deus. Porque Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, diz assim: porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos, justos, e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação
aclamação de vitória. Sabe, queridos, se de repente você tem sentido fragilizado, uma fé abalada, se de repente você tem passado por tantas situações difíceis e você está desfalecido, sem forças, eu gostaria de comunicá-lo o que está presente nesse capítulo 19, que diz respeito às palavras de Cristo para João, a atitude de Cristo para João, como sendo para nós, para mim e para você nesse momento. Olha só o que é dito. Mas como a João, como foi feito a João, vem-lhe a palavra. E é para você nesse momento, é para mim. Não temas. Jesus colocou a mão direita sobre João e ergueu-o de sua posição prostrada. O mesmo fará a seus filhos leais e confiantes. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Registrado no livro Grande Conflito, página 650. Queridos, o que Deus mais quer, através do Espírito Santo, hoje, assim como foi feito a João, é estender a sua mão onipotente sobre nós. E que eu e você possamos ouvir ecoando em nossos ouvidos as mesmas palavras. Não temas. Porque assim como ele fortaleceu, assim como ele levantou a João, ele quer levantar eu e você. Ele quer fazer a diferença em nossa vida, na vida daqueles que mesmo diante das lutas procuram ser leais e confiar em Deus. Se de repente a sua fé está um tanto quanto vacilante, queridos, a porta da graça ainda não se fechou. Hoje é o dia de se prostrar diante de Deus, abrindo o coração e confessando as coisas que só você sabe que precisam ser mudadas. E prostrado, que é uma atitude de humildade, lhe dará a alegria, como foi feita a João, de ter uma mão direita estendida, mão de Deus, para te levantar e te dizer: não tema, filhos. Os teus pecados estão perdoados. De agora em diante, vamos andar sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, queridos, por que eu digo isso? Porque vai ser um momento glorioso para esses que estão lutando para fazer a vontade de Deus. Porque, de maneira antagônica, aqueles que hoje rejeitam a voz de Deus, aqueles que negligenciam a vontade de Deus, passarão por momentos terríveis, chegando à agonia e uma morte terrível. Jeremias, no capítulo 25, no versículo 33, falando de como a terra ficará nesse momento, quando os justos subirem com Cristo para as nuvens do céu, olha o que ele diz: e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Olha só, que cena terrível! Parece o início da Bíblia. Na realidade, nós estamos voltando para um novo recomeço. Porque assim como a Bíblia narra a criação, dizendo que a terra estava sem forma e vazia, e Deus criou tudo que era belo e perfeito, nós vamos chegar num caos total da terra, que quando Cristo levar os justos, esta terra, narrada por Jeremias, como acabamos de ler, ela vai voltar a estar totalmente sem forma e vazia. Por quê? Porque haverá só as caveiras, só aqueles que morreram aqui estarão. Não poderão ser pranteados e nem sepultados. Vai ser uma cena horrível e terrível.
Quando você estuda a respeito do milênio, você sabe que o único que estará aqui aguardando um período de 1000 anos será Satanás, preso circunstancialmente. Mas, se de repente, diante disso, vem ao seu coração uma certa incógnita, mas se Deus é amor, por que Ele vai permitir que isso aconteça? As pessoas fiquem aqui jogadas, mortas desse jeito? Eu preciso entender que, na realidade, a destruição dos ímpios, ela será um ato de misericórdia. Olha o que é dito nesse capítulo. Olha a pergunta que é feita para refletirmos sobre a vida destes que negligenciam, que rejeitam o seguir a vontade de Deus. É dito o seguinte: poderiam, falando sobre os ímpios, suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, absolutamente. Vou repetir, anos de graça lhe foram concedidos, a fim de que pudessem formar caráter para o céu. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor, a pureza. Nunca aprenderam a linguagem do céu. E agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza, santidade e paz dali, ou seja, do céu, lhes seriam uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Entendem? É um ato de misericórdia, queridos. É por isso que Deus, na sua infinita bondade, colocará no nosso coração só aquilo que será glorioso para a eternidade. É por isso que passaremos 1000 anos revendo todas as questões que demonstrarão o quanto nosso Deus é justo. É por isso que entenderemos o porquê alguns estarão no céu e outros não. É por isso que Estevão terá uma grande surpresa quando ver Paulo e consentiu com a sua morte. Estevão não pôde ver toda a transformação de Paulo. Vai ser um susto para ele quando se encontrar com Paulo, mas ele vai poder ver o quanto Deus foi justo. Por quê? Porque Paulo aceitou Cristo Jesus como Senhor da sua vida e teve a sua vida transformada. E esse é o desejo de Deus para mim e para você. O desejo de Deus é que eu e você possamos estar aguardando, ansiosos pela volta dele. Por mais lutas que iremos enfrentar, a Bíblia diz que não devemos temer, porque assim como com a mão direita Deus levantou João, ele levantará a mim e a você. Diante de todo o percalço da vida, Deus nos fortalecerá, nos levantará, nos ajudará a sermos vitoriosos, queridos. Mas precisamos, como lemos, ser fiel e confiante no poder de Deus. E aí, este momento será glorioso, rumo ao lar. Olha o que é dito no livro Grande Conflito, página 645. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, lembram-se? 52 ao 57. A voz de Deus, foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais, e os santos ressuscitados são arrebatados para o encontro com seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas, olha que imagem maravilhosa, criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços
de suas mães. Amigos, há muitos, separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. E ainda o texto diz: estaremos por 7 dias ascendendo para estarmos juntos ao mar de vidro. Olha que responsabilidade grandiosa de não só nos prepararmos, mas prepararmos outros, para que possamos nos reunir de uma vez por todas, por toda a eternidade com essas pessoas. Imagine esse momento em que as mães receberão os seus filhos. Por quê? Porque foram testemunhas de Cristo, transmitiram o amor de Cristo, um legado a estas crianças. Se de repente alguma criança que veio a falecer, antes de ter esse conhecimento, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas poderão receber esse presente maravilhoso de Deus pela eternidade. Por isso, queridos, a Bíblia diz que vai ser um momento tão grandioso e todos estes que subirem ao céu, porque agora, porque hoje é muito tempo, agora, nesse momento, entregam ou reafirmam a sua entrega a Cristo Jesus, viverão um momento mais grandioso. O livro diz que receberão as coroas, que terão estrelas que simbolizam as pessoas que aceitaram a Cristo Jesus por teu intermédio. Ninguém entrará no céu sem uma coroa e que tenha pelo menos uma estrelinha. Por isso, o meu apelo a você: tem você revelado Cristo Jesus às pessoas que estão à sua volta, dentro do seu lar, no âmbito familiar? Tem você preparado seu filho, sua esposa, seu esposo? Tem você revelado amor, carinho, misericórdia a esses que estão à sua volta? Aos seus companheiros de trabalho? Aos seus irmãos da igreja? É isso que Deus nos pede, e cada um receberá a coroa com seu nome escrito. Eu termino com um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que Deus lhe abençoe, que eu e você possamos fazer parte destes que receberão a coroa. Por isso, queridos, este é o momento de nos entregarmos, de clamarmos a Deus pela intervenção dele na nossa vida, para que a gente possa levar outros também a se prepararem nesse momento. E eu convido você a orar, a se colocar nesse momento nas mãos de Deus, para que Ele opere uma linda obra na sua vida. Feche seus olhos. Querido Deus, o Senhor conhece nossas tendências, o Senhor conhece as nossas fraquezas, Pai. Mas nós queremos sim ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Nós queremos, ó Pai, fazer parte, seja do grupo que irá ressuscitar nesse momento, ou do grupo que estará em pé nesse momento, mas que se contentará e terá júbilo nos lábios ao ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Entendemos que antes da volta de Cristo Jesus, Pai querido, existirá um momento muito intenso, das últimas 7 pragas, onde existirá também essa ressurreição especial para se cumprir com a Tua palavra, e até mesmo aqueles que o rejeitaram, transpassaram, vão poder olhar ao alto e reconhecer que o Teu Filho, que veio aqui dar a vida por cada um de nós, estará agora no trono glorioso como nosso Senhor e Salvador. Pai, ajude-nos a fazer parte desses que terão a salvação. Transforme a nossa vida, transforme o nosso caráter enquanto há tempo.
Ajuda-nos a sermos um instrumento dentro do nosso lar, no nosso casamento, para com os filhos, para com os nossos familiares, vizinhos, para que assim possamos logo em breve ver Cristo nas nuvens do céu. Perdoe os nossos pecados, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, dando continuidade a esses temas fantásticos que nos preparam para a volta de Cristo. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.